Eduardo Bolsonaro é intimado para voltar a trabalhar na Polícia Federal. E você vai ver também. Ex-assessor de Bolsonaro é preso após desrespeitar normas da prisão domiciliar. Acidente entre ônibus e caminhão deixa 6 mortos no Rio Grande do Sul. Vídeo mostra início do incêndio que matou 40 pessoas na Suíça. E ainda, 7 feriados de 2026 poderão ser emendados. Tudo isso a partir de agora. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta sexta-feira. Olha, e nesta sexta-feira, a Polícia Federal determinou que Eduardo Bolsonaro retorne imediatamente ao posto de policial federal. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. Cassado por faltas, o ex-deputado é escrivão desde 2010 e está há 10 anos afastado da PF para o exercício do mandato parlamentar. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos há quase um ano e teve o mandato de deputado cassado pela Câmara no dia 18 de dezembro por excesso de faltas injustificadas. Ele tem afirmado que a mudança para a América do Norte ocorreu para evitar uma suposta perseguição política e jurídica no Brasil. Com a cassação do mandato, a Polícia Federal determinou o retorno dele à função de policial. Em um ato publicado no Diário Oficial da União desta sexta, a corporação exige o retorno ao exercício do cargo onde ele ocupa no Rio de Janeiro para fins exclusivamente declaratórios e de regularização da situação funcional. A ausência injustificada, diz o ato, pode resultar em providências administrativas e disciplinares. E o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, foi preso pela manhã após utilizar uma rede social, descumprindo assim as medidas cautelares de sua prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes pediu informações à defesa de Martins, que reconheceu o uso e confirmou o descumprimento. O ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, foi preso nesta manhã em sua residência em Ponta Grossa, no Paraná. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão após descumprimento das medidas cautelares de sua prisão domiciliar. Agora, Felipe está na sede da Polícia Federal e aguarda para transferência para uma penitenciária. Felipe foi condenado no dia 16 de dezembro a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e estava em prisão domiciliar desde o dia 27 de dezembro. Ele estava proibido de usar as redes sociais, mas no início da semana, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pediu à defesa de Martins para que se manifestassem sobre o assunto do descumprimento. Moraes alegou à defesa que no dia 29 de dezembro foi incluído nos autos notícia um documento oficial que relata uma infração que o ex-assessor condenado teria utilizado o LinkedIn, uma rede social profissional, para buscar perfis de outras pessoas. Em sua decisão, Moraes disse que não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta. Os próprios advogados de Felipe reconheceram a utilização da rede social e não houve nenhuma alegação defensiva. Moraes afirmou que o acusado mostrou total desrespeito pelas normas impostas pelas instituições democráticas e que, ao fazer o uso das redes sociais, ofendeu as medidas cautelares aplicadas. Jeffrey Schichini, que também é um dos advogados de Felipe Martins, negou que o ex-assessor tenha descumprido as medidas cautelares e disse que vai se reunir com os outros advogados para decidir os próximos passos da equipe de defesa. Para Jeffrey, Felipe está sendo punido novamente sem que tenha feito nada de errado. Em Santa Catarina, 4 jovens estão desaparecidos desde o último domingo. Eles são de Minas Gerais e foram ao sul do país para buscar emprego.
4 jovens vindos de Minas Gerais para Santa Catarina desapareceram na madrugada de domingo, em São José, cidade na Grande Florianópolis. Eles foram vistos pela última vez em frente ao apartamento onde moravam juntos no bairro de Barreiros. As famílias e amigos buscam informações após perderem o contato telefônico com o grupo. O caso mobiliza o projeto SOS Desaparecidos da Polícia Militar e as autoridades locais na tentativa de localizar os rapazes. Os desaparecidos são Daniel Luiz da Silveira, de 28 anos, Bruno Máximo da Silva, de 28 anos, Guilherme Macedo de Almeida, de 20 anos, e Pedro Henrique Prado de Oliveira, de 19 anos de idade. 3 deles são naturais de cidades de Minas Gerais e um de Araraquara, São Paulo. Eles haviam se mudado do estado mineiro para Santa Catarina, recentemente em busca de trabalho. O grupo foi visto pela última vez na madrugada de domingo, em São José. Imagens de câmeras de monitoramento registraram os 4 jovens deixando o prédio por volta das 3 horas da manhã. Às 4h16 da manhã, 2 dos jovens foram filmados novamente próximos ao imóvel. Segundo os relatos de familiares e de um vizinho, a porta do apartamento estava destrancada, as janelas abertas e havia comida em cima do fogão. Além disso, todos os pertences pessoais e carregadores de celular foram encontrados nas tomadas. A última comunicação de Guilherme com a mãe ocorreu na noite de sábado, quando ele mencionou que sairia para conhecer a capital com os amigos. Após o domingo, ninguém mais atendeu as ligações. O alerta definitivo veio quando um vizinho notou a residência aberta e sem a presença dos jovens por 2 dias. E um caminhão e um ônibus colidiram na BR-116 em Pelotas, no Rio Grande do Sul. 6 pessoas morreram no local, incluindo um motorista do ônibus. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ao todo 11 pessoas envolvidas no acidente já foram encaminhadas para o pronto-socorro. Parte da carga de areia do caminhão entrou no ônibus, o que dificultou o acesso dos socorristas ao veículo. O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que não apontou a presença de álcool. A concessionária Via, afirmou que havia um engarrafamento no local no momento do acidente. O caminhão teria desviado na contramão e acabou, para não colidir com os veículos que estavam na fila ali no congestionamento e por isso atingiu o ônibus. E veja a seguir, vídeo mostra início do incêndio que matou 40 pessoas na Suíça. E ainda, 7 feriados de 2026 poderão ser emendados. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E de acordo com a polícia local, o incêndio que deixou pelo menos 40 mortos e 119 feridos em um bar na Suíça teria sido causado por velas em garrafas de champanhe. Vamos ver na reportagem. A tragédia em um bar na estação de esqui de Crans-Montana, na Suíça, teria iniciado quando velas de faísca colocadas em garrafas de champanhe entraram em contato com o teto do estabelecimento. No vídeo é possível ver uma pessoa tentando conter a chama no teto, que se alastra rapidamente. Já no outro vídeo, o desespero das pessoas dentro do estabelecimento tentando fugir das chamas em meio a muitos gritos é assustador. Oh la dinguerie! Oh gros, bouge, bouge, bouge!
O que era para ser uma noite feliz de virada de ano resultou em 40 mortes e 119 feridos no que foi chamado pelo presidente suíço Guy Parmelin de uma das maiores tragédias da história do país. Para a polícia, que agora tenta agilizar a identificação das vítimas, esse trabalho pode levar até 2 semanas, já que a condição dos corpos queimados é irreconhecível, pois o fogo no bar se alastrou de uma forma muito severa e rápida. Também por conta da dificuldade em identificar os corpos, o número exato de mortos e de pessoas que estavam no bar ainda não foi determinado, e a polícia não informou quantas pessoas permanecem desaparecidas. E o ano pode começar pesado para os pais e responsáveis. Uma pesquisa mostra que o gasto com material escolar já impacta o orçamento da maioria das famílias, influenciando até despesas básicas do dia a dia. Os gastos com material escolar afetam o orçamento de 88% das famílias brasileiras. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Locomotiva, em parceria com a Question Pro. Segundo o levantamento, 84% dos pais afirmam que essas despesas acabam interferindo em outras áreas do orçamento, como alimentação, lazer e contas do mês. Para tentar economizar, 8 em cada 10 famílias pretendem reaproveitar itens do ano anterior, como mochilas, estojos e até cadernos. A pesquisa também revela que 45% dos consumidores ainda preferem comprar o material em lojas físicas e 90% dizem pesquisar preços em diferentes estabelecimentos antes de fechar a compra. Mesmo assim, 56% dos pais consideram adequada a lista de material solicitada pelas escolas. Outro dado que chama atenção é a participação dos filhos nas compras. Em quase metade dos casos, eles definem a maioria dos itens. Entre jovens de 11 a 14 anos, essa participação chega a 95%, mostrando a forte influência dos filhos nas decisões de compras. Olha, e o calendário desse ano terá 7 feriados que poderão ser emendados. Vamos ver mais detalhes. O ano começou finalmente. O despertador voltou a tocar. A rotina reapareceu, mas nem tudo é trabalho. Quem já está contando os dias para a próxima pause pode comemorar. O calendário de 2026 reserva boas surpresas e muitos motivos para planejar folgas com antecedência. O calendário nacional de 2026 foi divulgado pelo governo federal e traz um cenário bastante favorável para quem gosta de descanso prolongado. Ao todo, ainda restam 9 feriados nacionais ao longo do ano. 8 deles caem em dias úteis, o que amplia as chances de emendas e feriados prolongados. 7 datas vão cair em segundas ou sextas-feiras. Combinação perfeita para quem sonha em viajar ou simplesmente descansar sem precisar pedir dias de longas folgas. Outros feriados também ajudam o planejamento. É o caso da confraternização universal, que cai em uma quinta-feira e dia de Tiradentes, numa terça. Com apenas um dia extra de folga, essas datas também podem virar feriadões. Se entrar na conta os pontos facultativos, como Carnaval e Corpus Christi, o número de oportunidades de pausa passa de 10 ao longo do ano. Mesmo não sendo feriados nacionais, essas datas costumam ser adotadas como folga em muitos estados e municípios. E ainda tem mais. Feriados estaduais e municipais, como aniversários de cidades e datas religiosas, podem deixar o calendário ainda mais generoso, dependendo da região. Ou seja, 2026 promete ser um ano amigo do descanso. Com organização e um pouco de planejamento, dá para trabalhar, produzir e ainda aproveitar bons momentos de pausa ao longo do ano. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno.
Bruno, para quem já estava com saudade, né, de assistir uma partida de futebol, hoje começou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais conhecida como a Copinha. Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Boa noite a você e também a todos que nos assistem. A maior competição de futebol de base do Brasil começou hoje com 6 jogos em 3 cidades. O primeiro dia do torneio marca as estreias de Grêmio, Sport, Coritiba e Mirassol. O torneio tem a participação de 128 clubes, que estão divididos em 32 grupos por cidades do estado de São Paulo. Os 2 melhores de cada chave avançam à fase de mata-mata, disputada em jogo único, incluindo a final, marcada para o dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista, no Pacaembu. A bola começou a rolar cedo nesta sexta-feira com um duelo de estreantes. Em Patrocínio Paulista, o Meia-Noite enfrentou o Real de Roraima e na sequência foi a vez de Coritiba e Ponte Preta medirem forças. Às 3h45 da tarde tem Votuporanguense e Galvez. Pouco depois, o Mirassol encara o Forte FC e no fim da tarde o Grêmio pega o Falcão e para fechar a rodada de abertura, o Sport enfrenta o Linense às 6h30. Bom, como nós acabamos de ver, hoje tivemos 2 jogos nesta tarde. O Votuporanguense e Galvez se enfrentaram e o time do Votuporanguense venceu por 2-1. Já no duelo entre Mirassol e Forte, o Mirassol saiu com a vitória também por 2-1 e neste momento o Grêmio faz a sua estreia na competição e vai vencendo por 2-0 o Valcon, enquanto o Sport também faz a sua estreia e vai vencendo por 1-0 a equipe do Linense. Começo bem animado aí de Copinha, Kleber. Verdade, Bruno. E olha só, parece que agora está tudo certo, né? Entre o Santos e o Cruzeiro sobre o atacante Gabigol. O camisa 9 jogará mesmo por empréstimo essa temporada, Bruno. Pois é, Kleber. O Santos está próximo de anunciar o retorno de Gabigol por empréstimo até o fim de 2026. O modelo do negócio é cada time pagando 50% do salário do atacante, que retorna ao Peixe após 8 anos. O retorno de Gabigol ao Santos está próximo de ser oficializado. O Peixe e o Cruzeiro alinham os últimos detalhes de um acordo que prevê o empréstimo do atacante até o fim de dezembro, com opção de compra ao término do vínculo. A negociação avançou como exigência do Santos. Os clubes vão dividir o salário do jogador, que ultrapassa a marca dos R$2,5 milhões de reais. O Cruzeiro, que arcará com os outros custos ligados ao atleta, não receberá compensação financeira imediata pelo empréstimo. A presença de Tite no Cruzeiro praticamente eliminou as chances do atacante de permanecer no elenco celeste. A diretoria da Baixada, que busca equilibrar as finanças para 2026, viu na divisão salarial a condição ideal para fechar o negócio. Jogadores como Guilherme, próximo de uma venda para os Estados Unidos, ajudam a abrir o espaço na folha de pagamento. A expectativa agora é para um desfecho positivo nos próximos dias. Formado nas categorias de base do clube, Gabigol voltará para o time onde brilhou. Foram 210 jogos, 84 gols e 13 assistências em sua primeira passagem. O atacante coleciona marcas importantes pelo Peixe, artilheiro do Brasileirão de 2018, tricampeonato da Copa do Brasil e bicampeão paulista. Ele também entrou para a história ao anotar o gol número 12.000 do clube em 2014 na Vila Belmiro. Bom, Kleber, por hoje é só. Eu desejo um ótimo final de semana a você e também a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Bruno. Muito obrigado aí pelas informações e até mais. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana e até mais.